Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, excepcionalmente no sábado, estou vindo aqui trazer essa mensagem porque não consegui trazer ontem e não poderia deixar de vir, não é mesmo? Bom, gente, hoje o assunto é um assunto complementar, o de sexta-feira da semana passada, onde eu falei sobre infiltração. Estou até muito feliz porque o vídeo teve bastante visualização. E isso é bom porque ele traz uma informação muito importante. E hoje a mensagem veio para complementar. O título da mensagem vocês já viram aí, é Examinai tudo e retende o bem. Vamos antes fazer uma oração para começar esse momento? Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui para falar da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, estar a todo instante presente aqui comigo, falando através de mim, que eu não venha falar nada da minha própria cabeça, do meu próprio entendimento, mas que o Teu Espírito Santo possa me guiar nesse entendimento, no falar, para que a gente possa extrair tudo aquilo que o Senhor de fato quer falar conosco, para que a gente esteja cada dia mais próximo a Ti e não distante, porque sabemos que muitas vezes podemos ser enganados por diversas situações, por palavras, e o Senhor vem trazendo essa mensagem para nos alertar, para que a gente esteja ligadinhos em Ti através do Teu Espírito Santo, que é o único que pode sondar os nossos corações e nos ajudar nessa missão de conseguir discernir o bem do mal. Pai, entrega este momento em Tuas mãos, abençoa cada vida que está aqui ouvindo dessa palavra, que o Senhor vai ao encontro das necessidades de cada um, para que eles sintam, Pai, a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu renovo, ser com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amados, eu vou ler hoje em 1 Tessalonicenses, o versículo-chave é esse que está aí no título, que é o versículo 21, né? Eu anotei aqui, o versículo 21, que diz: examinai tudo, retende o bem. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho antes, esse trechinho que tem esse versículo, é o finalzinho do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que é justamente cartas que o apóstolo Paulo escrevia, né, nesse caso aqui, para os Tessalonicenses, e esse trechinho aqui, ele estava, né, escrevendo para ele, falando, alertando eles, né, e saudando eles também, e trazendo ali para eles essa consciência que eles precisavam ter. Então, eu acho que é importante eu ler aqui um pouco antes para a gente entender aqui o contexto. Então, a partir do versículo 12, ele vem escrevendo assim, ó: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Ou seja, aqui ele estava falando sobre a liderança, né? Que eles reconhecessem aqueles que trabalhavam ali na liderança, os admoestando é ensinando, né, alertando, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Né? Então ele está orientando o povo aqui a considerar aqueles que estavam ali na liderança, trazendo sempre uma palavra para eles, né? E depois ele segue falando, ó: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolais os de pouco ânimo e sustentai os fracos, e sejais pacientes para com todos. Paulo aqui vem reconhecendo que cada um está numa etapa da vida. E aqui ele vem falando para admoestar, palavrinha difícil, né? Para chamar a atenção dos desordeiros, né? Aquelas pessoas que causam desordem. Então aqui ele vem orientando para que corrigisse essas pessoas, para consolar aqueles de pouco ânimo, às vezes aquelas pessoas que estão desanimadas, né? Sempre tem, né? Às vezes a gente desanima, né? E sustentar os fracos e ser paciente com todos. E aí ele fala assim, ó: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos.
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Esse versículo até é muito falado, né? Orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Eu vou ficar ali de joelho ou retirado o tempo todo orando? Não. É que a sua vida seja uma oração. Que você esteja em constante contato com Deus, né? E aí ele vem seguindo. Em tudo dai graças. A gratidão que a gente vem sempre ensinando aí, né? Da gente já acordar, colocar as mãos, agradecendo a Deus pelo dia, pela nova caixa de presente que se abriu, que é poder acordar, poder estar vivo, e a gente vai tirando durante o dia cada coisinha que são os acontecimentos do dia a dia, né? Sejam bons, sejam ruins, que tudo isso a gente tem que ver como um presente, porque a gente está vivendo e aprendendo a todo instante. Né? Estamos amadurecendo espiritualmente e em tudo dai graça é essa gratidão, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Depois tem um alerta importante: não extingais o Espírito. Extinguir é apagar, é tirar, né? Aqui, porque o Espírito Santo é aquele que amplia a nossa visão, é aquele que influencia, né, nas nossas tomadas de decisões. Se a gente parar de dar voz ao Espírito Santo, o que vai acontecer? O mal vai se infiltrar nas nossas ações e quando a gente for dar conta, o estrago já está feito. Lembra? Se você não assistiu a mensagem que eu citei aqui no início de infiltração, que foi sexta-feira da semana passada, dá um pulinho lá para você ver sobre esse assunto. Só através do Espírito Santo que a gente pode conseguir se livrar de uma infiltração. E aí, aqui ele vem justamente falando, não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Outro alerta aqui. Não desprezar as profecias. Até na outra, eu abri aqui também na NVI, que é a outra versão, ó, que vê como que fala, ó. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Ou seja, alguém está falando de Deus, você vai parar para ouvir. Só que aí, você não vai aceitando qualquer coisa que a pessoa está falando. Aqui, está falando que é para ouvir. Ou seja, não desprezar. Mas aí vem depois o versículo-chave. Examinai tudo, retende o bem. Na outra versão está... mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Mas como que eu vou botar à prova todas as coisas? Através da palavra de Deus. Tudo que a pessoa estiver falando, tudo aquilo que você está ouvindo, tem que estar em consonância com a palavra de Deus. Não pode ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Não pode, porque aí não é palavra de Deus, né? Quando fala examinar tudo e retende o bem, é justamente isso. É que a gente tem que observar o que está sendo dito e examinar nós mesmos também. Será se aquilo que a gente está fazendo, o que a gente está dizendo, não está indo contra a palavra de Deus? Será se a gente vem para o nosso momento com Deus, desculpa, e aí a gente vem ler a palavra e tal, e na hora da gente tomar as atitudes durante o dia, as nossas atitudes estão em consonância com a palavra de Deus? Nós estamos fazendo exatamente o que na palavra fala? A palavra manda a gente ser paciente, manda a gente tratar todos com amor, igual Paulo está falando aqui, amar o próximo, ter paciência com todos, ele falou, porque sempre a gente não pode querer que as pessoas pensem igual a gente, ou que elas estejam no mesmo nível que a gente, não. Cada um está numa posição, porque é um processo. Você começou um processo, o outro está lá ainda nem começou, e aí você vai ser impaciente, não pode. Aqui vem falando, ó, admoestar os desordeiros, é chamar atenção mesmo, aqui, né? E aí vem consolar os de pouco ânimo. Às vezes a pessoa passou tanta coisa que ela está num desânimo, assim, tão grande, tão grande. E é que vem falando para a gente consolar. Depois vem falando sustenta os fracos, ou seja, segura na mão daquele que está quase caindo. Fala, não, meu irmão, vem cá, vou te ajudar, vamos lá, sabe? E às vezes ele está precisando de ajuda material mesmo. Ou às vezes de estar ali ouvindo ele, sabe? Então, aqui vem falando, ó. Examinai tudo, retende o bem,
Abstende-vos de toda aparência do mal. Lá naquele vídeo da infiltração, eu comentei sobre alguém que eu andava acompanhando e que não fala do amor de Deus de uma forma maravilhosa. Só que no meio dessas falas tem algumas falas estranhas, como a questão que eu citei lá da inveja. Ah, as pessoas estão com inveja de você? Faça isso de energia para você subir. Ou seja, você não vai se importar com o seu próximo? Se a gente deve amar o próximo, por que a gente vai pegar a inveja dele para fazer de energia para subir e não me importando que ele está se consumindo na inveja? Não bate com a palavra de Deus. Aqui, ó, Tiago 3,17, vem falando sobre a sabedoria que vem do alto. Eu vou ler um pouco antes. Aqui era uma exortação de Tiago sobre o tropeço na palavra, justamente no nosso comportamento. Porque tem uma parte que ele cita que a mesma fonte que procede bênção não pode proceder maldição. E muitas vezes a gente, com a nossa própria boca, profere bênção e profere também maldição. Uma fonte que sai água doce, não pode sair água amarga. E muitas vezes da nossa boca sai água doce, sai água amarga. E ele vem fazendo nesse capítulo aqui uma alerta, uma admoestação sobre o tropeço na palavra. Aí a parte aqui, ó, que vem do versículo 13 ao 18, fala da sabedoria que vem do alto. Quem é a sabedoria que vem do alto? O Espírito Santo. É através do Espírito Santo. E aí vem falando assim, ó, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde a inveja e espírito faccioso é de separação, é de se achar melhor do que os outros, né? E aí vem falando, aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, como que eu vou achar bom que alguém está tendo inveja de mim? Porque eu estou crescendo, não está batendo com a palavra. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Isso aqui eu vou jogar fora. Retém o bem. Tudo que foi falar de bom, eu vou reter. Eu não vou jogar fora. Porque a pessoa veio cá e falou algo que, né, vai contra. Eu vou reter o que é bom. E aí, vou orar por aquela pessoa. Porque veja bem, às vezes a pessoa que tropeça na palavra, e às vezes nós mesmos podemos tropeçar, por isso que a gente tem que buscar essa intimidade com Deus, ter esses momentos de intimidade com Deus, vai nos refinando e nos purificando. Porque somos falhos, e Deus sabe que somos falhos. Mas o Espírito Santo é aquele que nos alerta. Então, quanto mais próximos de Deus, menos a gente vai errar, menos a gente vai tropeçar nas palavras. E o Espírito Santo é aquele que tem esse papel de estar nos alertando, nos orientando. E se a gente endurecer o coração para ele, aqui Paulo vem falando, não extingais o Espírito. Na outra versão vem, não, cadê? Não extingue, deixa eu ver onde que eu li, no 19. Aqui vem falando, ó, não apaguem o Espírito. Apagar é quando o Espírito Santo vem nos alertar e a gente pega e não dá atenção para a nossa consciência. O Espírito Santo falando, olha, isso daí tá errado, não tá legal. E aí eu vou insistindo. Aí eu vou insistindo no erro. Olha o perigo aí do pecar contra o Espírito Santo. Aqui entra um perigo. Então, aqui, o espírito do mal, como eu já falei lá no vídeo da infiltração, ele vem como uma infiltração. A infiltração, eu falei lá, que a gente só se dá conta depois que o estrago está feito. Ele vem devagarzinho, ele vem com uma coisinha no meio daquele monte de coisa boa. E aí, se a gente não tiver ligado, através do Espírito Santo, aquilo vai passar e vai ficar como normal. Ah, isso é normal. Isso é normal. Você tem que achar bom que as pessoas estão tendo inveja de você, sinal que você está crescendo, né?
Ah, você já viu alguém tacar pedra na árvore que não tem fruto? Só taca na que tem fruto. Isso é verdade. Mas eu vou achar bom porque eu estou recebendo pedrada? Não. Não vou achar bom. Eu vou sentir tristeza de ver alguém me atacando. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia. Se revela essas pessoas, que elas possam ver o teu agir na minha vida e que isso possa fazer com que elas sintam vontade também, mas não inveja, sabe? A gente tem que orar. Então, aqui ainda na leitura que Paulo veio dizendo, depois ele vem falando, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Depois ele encerra a carta pedindo para que os irmãos orem por eles, irmão, orai por nós, saudai a todos com ósculo santo, ósculo é beijo, né? Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Paulo aqui zelava pelo povo, ele mandava as cartas para os líderes, para estar alertando as pessoas, ele através do Espírito Santo que o guiava, ele vinha trazendo nessas cartas esse alerta. E quando a gente vem falar do amor de Deus, a gente, assim como Paulo, também está alertando a todos com amor, para que a gente não se embarace com essas coisas que podem nos tirar do caminho. Pode nos tirar do caminho, sendo que a sabedoria, eu vou voltar a ler o finalzinho do outro que eu não terminei, que eu parei na parte onde fala que onde a inveja, espírito faccioso, aí também a perturbação, a toda obra de perversa. Aí depois vem falando assim, ó, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha que lindo. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ou seja, a gente tem que exercitar a paz. A contenda não é de Deus, sabe? Ou você não se importar que o outro está invejando, que o outro está se estrepando todo, não é de Deus. A gente tem que refletir aquilo que a palavra de Deus diz. E se em algum momento a gente sai do eixo, a gente tem que rapidamente perceber. E é o Espírito Santo que nos ajuda a perceber isso. E a gente só tem Ele nos guiando quando a gente dedica tempo de qualidade a Deus, quando a gente pede, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me guiar. Senhor, já acorda agradecendo e pedindo. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me guiar todo dia, que todas as situações que acontecerem, que Ele possa me trazer luz, para que eu venha tomar as atitudes corretas. E se porventura desandar e fazer qualquer coisa, se arrependa. Senhor, me perdoa. Me deixei levar pelas minhas emoções. Fiquei muito nervosa. Acabei falando que não devia. Acabei fazendo que não devia fazer. Me perdoa, Senhor. Me ajuda. E nesse caminhar, e nesse arrependimento, e nesse reconhecimento de que somos fracos e que sozinho não damos conta, a gente vai prosseguindo nesse acessar do Espírito Santo para que a gente venha a ser vedado contra qualquer infiltração. E notem que a infiltração é algo que acontece na vida do cristão, porque quem não é cristão não precisa ser infiltrado, ele já está cego espiritualmente falando, porque ele ainda não se rendeu a Cristo, não se rendeu ao amor de Deus. E nós precisamos buscar essas pessoas, cumprir com o ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente começa a falar do amor de Deus, não só falar, mas viver, né? Ser exemplo, as pessoas que não professam a fé cristã, as pessoas que às vezes nem acreditam em Deus, começam a ver em nós a diferença e começam a se interessar para querer conhecer. Agora, o espírito mau, ele vem se infiltrando justamente na vida dos cristãos,
Tem uma parte que essa semana eu li no culto matinal que eu faço com a Magda, que vem justamente lá em Jeremias, vem falando, Jeremias vem trazendo uma profecia e falando, vou até ler o trechinho. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao meu aprisco. E frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, já naquele tempo, já sempre existiu as pessoas que estavam ali na presença do Senhor e de repente elas eram infiltradas, elas começavam a fazer aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Elas começavam agora a falar coisas que destoavam da palavra de Deus. Elas começam agora a desprezar as pessoas, a afugentar em vez de acolher. E aí Deus vem através do profeta aqui, admoestando essas pessoas. Logo mais abaixo, vem falando também, nesse mesmo capítulo 23 de Jeremias, contra os falsos profetas. Então, note que os falsos profetas, né, são justamente as pessoas que, conhecedoras da palavra de Deus, deixam ser infiltradas. Mas, Jocélia, como que alguém que conhece a palavra de Deus pode ser infiltrada? É porque deixou de ter intimidade com Deus. Conhecimento é uma coisa, intimidade é outra. Como se tem intimidade com alguém que você só fala de vez em quando, com alguém que você só vem, você faz aquela oração ali, decoreba, muito obrigada pelo dia que está começando, às vezes nem começa o dia agradecendo, mas lá no finalzinho, quando já está quase dormindo, pega e fala umas 10 palavrinhas, pedindo para ter um sono tranquilo e tal. Obrigado pelo dia que eu passei, me dá um sono tranquilo, em nome de Jesus, amém. Isso é ter intimidade com alguém? Não é. Porque quando a gente tem intimidade, a gente é mais sensível. A gente é mais sensível. E o Espírito Santo, ele só vem quando a gente dá essa permissão para ele. Quando a gente tem essa intimidade, porque quando a gente entende isso, a gente começa a estar mais sensível à voz do Espírito. Agora, se do contrário, a gente acorda nem agradece, a gente não reconhece nada. Então, aquilo a gente vai apagando a voz do Espírito em nós. A gente vai apagando. Do contrário, quando a gente começa a ter um coração mais grato, quando a gente começa a reconhecer Deus na nossa vida, a partir dali a gente começa a dar espaço para que o Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? Ter esse momento de comunhão com Deus, onde a gente todos os dias tira um momento de intimidade com Ele, um momento onde a gente vai conversar, onde a gente vai colocar nossas perguntas, nossas dúvidas, e Ele vai nos responder de uma forma ou de outra, através da leitura da palavra depois, através de usar alguém para vir falar conosco, algo que responde às questões que a gente colocou, as demandas que a gente colocou nas mãos dele. Deus é Deus. E se porventura demorar um pouquinho para ele responder algo que é uma dúvida, é porque ainda não está no momento de você saber. O que você precisa entender é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você o ama, você vai querer passar tempo com ele. E aí você começa a acessar. E aí você começa a ter sua fé aumentada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que as coisas começam a acontecer. Jocélia, mas minha fé é tão pequena. Então começa pedindo a Ele para aumentar a sua fé. E aí você precisa estar ciente que para que a gente aumente a fé, a gente precisa ver o agir de Deus. E aí muitas vezes vão ser através de situações que vão acontecer. Onde você vai ver o agir de Deus, sua fé vai ser aumentada. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, então Ele vai me proteger de tudo. Ele vai proteger sua alma. Agora você está aqui,
Nós estamos aqui nesse mundo e aqui a gente passa por sofrimentos, a gente passa por traições, a gente passa por perdas. E através dessas vivências que a gente vai adquirindo experiências e que a gente vai tendo a fé aumentada quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente vê Deus agindo e pegando toda aquela situação de destruição na nossa vida e fazendo com que aquilo coopere para o nosso bem. Ele vem trabalhando justamente em todas as mazelas que já aconteceu com a gente e vem trazendo um conhecimento daquilo, vem trazendo uma experiência, porque quando a gente passa por uma situação, a gente fala com mais propriedade daquilo, a gente passa mais credibilidade. Uma coisa é eu pegar, vir cá, estudar, uma coisa, pronto, tô com a teoria toda ali, aí eu vim para cá e vou passar a teoria. E tudo bem, até dá para ensinar com a teoria, mas quando eu venho colocando algo, contando algo que me aconteceu, que vai de encontro àquela, vai ao encontro daquela teoria, aí as pessoas começam a ter mais credibilidade. As pessoas falam assim, caramba, então ela já teve essa experiência. Então isso que está falando aqui é verdade. Então é dessa forma que Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Então a gente precisa vigiar, nós precisamos ter esse acesso mais próximo de Deus para que o Espírito Santo de fato comece a trabalhar em nosso coração para nos moldar, para ir tirando tudo aquilo que não provém de Deus, para ir limpando os nossos olhos. No último vídeo que eu gravei, eu falei da luz nos olhos, é justamente trazer a consciência, é conseguir enxergar além do que está acontecendo ali. Que às vezes, muitos de nós vemos tudo muito superficial. E aí a gente não dá conta de que alguma coisinha está querendo infiltrar ali. Então precisamos estar vigilantes para não sermos infiltrados nas nossas ações e também não absorver as infiltrações de outros. E quando for algo que você vê alguém falando que está ou distorcendo, ou acrescentando, ou suprimindo algo da palavra de Deus, você tem que acender todas as luzes. Fala, opa, pera lá. Essa fala está um pouquinho estranha. Vou conferir, se você não tem certeza, não tem tanto conhecimento da palavra de Deus, por não ter o costume de ler, e eu te aconselho a começar a ler a palavra de Deus, sabe? Você que nunca leu, começa pelos evangelhos. Não vai logo no Velho Testamento não, que é uma leitura mais pesada, é uma leitura histórica, tem muito conteúdo e às vezes você ainda não está preparado para aquele tipo de conteúdo. Começa pelo Novo Testamento, pelos evangelhos. Aí, nisso, você já vai tendo mais conhecimento ali da palavra de Deus. Mas se você ainda não tem mais algo suave e estranho, você vai pesquisar. Hoje nós temos as ferramentas, vai pesquisar. Na palavra de Deus fala isso, isso e isso. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Sabe? Aí você vai achar os versículos. Quando eu falo para você ir pesquisar, não é para você ir ouvir a opinião de outras pessoas a respeito daquilo. Primeiro você vai na palavra. Primeiro você vai pesquisar sobre quais versículos bíblicos fala sobre tal assunto. Aí você vai fazer uma oração, vai pedir o Espírito Santo para te guiar nessa leitura e você vai ler e vai ver se aquilo que você ouviu está dentro do que está ali na palavra de Deus ou não. Se não tiver, se for alguém que você tenha proximidade, intimidade, chega para ele e admoesta, igual o Paulo falou. E fala, meu irmão, minha irmã, olha, isso aqui você falou, eu sei que você não falou por mal, mas você está equivocado. Olha aqui, como que fala aqui na palavra de Deus. Então, tem que ter cuidado com isso aqui, ó. O que você falou pode ser mal interpretado, pode levar para isso, para aquilo. Sem falar que na palavra de Deus fala que, né, tá lá falando dos pastores lá, naquele trecho que eu li, que eu já até tirei, falar dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, e esses pastores não é aquele que tem o título de pastor lá na igreja, é todos nós que falamos da palavra dele para alguém. É todos nós que vamos falar alguma coisa e falamos e estamos influenciando as pessoas a algo que vai contra a palavra de Deus. Que vai contra a palavra de Deus. Então, se for alguém que você conheça, tenha intimidade, liberdade para falar, chama para conversar. Não deixa que a pessoa que você conhece seja infiltrada, porque ela não está percebendo, justamente pela falta de intimidade mais próxima ali com Deus. Mas se não for alguém que esteja próximo, que você não tenha essa liberdade, chama alguém
para orar por essa pessoa. Fala, Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Tem misericórdia, não permita. E ora em favor daquela pessoa, pedindo para que Deus levante pessoas próximas dela para vir admoestá-las, para vir abrir os olhos dela para essa infiltração, porque é sutil. E aí quando vê, o estrago já está feito. Não podemos deixar a infiltração nem começar. Temos que ser vedados pelo Espírito Santo. Temos que ser impermeabilizados pelo Espírito Santo. Só dessa forma que a gente vai conseguir impedir qualquer infiltração, qualquer coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, vir se instalar e desviar as pessoas, nos desviar do caminho. Que no dia de hoje você possa ter essa consciência, que esse vídeo possa ter servido de alerta, porque foi para mim, desde lá da infiltração, que eu falei na sexta-feira da semana passada, como evitar a infiltração. Desde lá Deus vem me ensinando, vem me falando, porque às vezes a gente na nossa inocência, ou na falta de conhecimento mesmo, a gente vai ouvindo e vai aceitando as coisas, sem nem ao menos parar para refletir. E para falar, epa, peraí, tem algo estranho aqui, algo que está destoando aqui. Então, muitas vezes é por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento da palavra de Deus. E não só da palavra de Deus, esse versículo serve para todos os assuntos. Na área da saúde, na área de criação dos filhos, na área de relacionamento, em todas as áreas, essa palavra encaixa. O meu povo perece por falta de conhecimento. A gente tem que procurar ter conhecimento das coisas, para que, ao a gente ouvir algo, a gente consiga filtrar, analisar, examinar, como o versículo está falando, examinar tudo e retende o bem. Que a partir de hoje, nós possamos estar com esses ouvidos mais sensíveis à voz do Espírito e também atento a tudo que a gente está ouvindo, para que a gente possa, sim, examinar e reter o que é bom. Eu desejo que você tenha um ótimo fim de semana com a sua família, que Deus possa abençoar, que essa palavra possa ficar aí, aí na cabeça de vocês, que vocês possam ir refletindo sobre tudo que eu falei aqui, para que ela possa ser colocada em prática. Porque se a gente ouve uma coisa, ela entra por aqui e sai por aqui, de nada adianta. É a mesma coisa da gente vir estudar a palavra de Deus e não colocar em prática. De nada adianta, o conhecimento de nada adianta. O que adianta é a gente colocar em prática. E Deus sabe do quanto somos falhos, do quanto precisamos da ajuda dele, e que tudo é um processo, Porque não existe ninguém perfeito. Aqui quando o Tiago vem falando da parte do tropeço da palavra, tem uma parte que eu li mais cedo, que ele está falando justamente que não existe, alguém ali perfeito, que a gente é falho. Tá aqui, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, eu creio que quando a gente chega à perfeição, Deus nos recolhe. Então, enquanto estamos aqui aprendendo, tropeçando, o que a gente tem que fazer é, a cada tropeço, rapidamente levantar, clamar a Deus, pedir perdão, se arrepender e seguir em frente. Seguir em frente, que a cada dia a gente vai se aperfeiçoando mais, se aprimorando mais, e Deus vai fazendo a obra dele em nossos corações. Fiquem todos com Deus. Espero vocês aqui na segunda-feira com Salmos. Então, até lá!